Bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos à Escola Brasileira de Direito Virtual. Que bom te ver por aqui, interagindo. Vamos somar, multiplicar e acrescentar. Primeiro te convido, se inscreva no canal, fortalecendo, edificando a casa. Vamos que vamos entreter. Mantenha-se atualizado e informado acerca de questões, novidade, todo entretenimento neste arcabouço jurídico. Bom, vamos agora à nossa mamãe, Direito Empresarial. Exatamente o que quer dizer e o que significa esta nomenclatura, que é uma atividade de onde? Do direito comercial. O direito comercial é tão antigo quanto a Gênesis. É consagrada tradicionalmente e eu diria aceita no meio acadêmico profissional. Hoje há outras atividades negociais, vão além do comércio e que também devem ser disciplinadas, como a indústria, os bancos, as prestações de serviço, entre outras imensidades que existem no mundo do direito empresarial. Desde o pequeno, o médio e o grande empresário. O tradicional direito comercial passou a não ocupar apenas o comércio, mas na prática qualquer atividade econômica, com o profissionalismo, o intuito lucrativo, a finalidade de produzir ou fazer circular bens ou serviços. Por isso, muitos sustentam que, diante dessa nova realidade, seria mais adequado utilizar a expressão direito empresarial. Quem são os empresários? O empresário seria aquele que vende, que compra, que faz negócio, que realiza uma porção, uma série de outras coisas. Quem é o empresário? Você é empresário? Você vende determinado produto? Você é registrado de forma legal? Como age um empresário? Vamos conhecer aos poucos e identificar quem é realmente empresário. Entretanto, nobres senhores, é bastante interessante que no mundo do direito empresarial temos um princípio que é chamado de livre iniciativa, que é um dos valores básicos do capitalismo e é considerado por muitos como o princípio fundamental do direito empresarial, já que a atividade econômica organizada em geral surge da iniciativa de um particular. Além disso, a própria Constituição Federal de 88 elege a livre iniciativa como um dos fundamentos da ordem econômica brasileira. Segundo Fábio Ilhoa Coelho, o princípio da livre iniciativa se desloca em 4 condições fundamentais para o funcionamento eficiente de modo de produção capitalista. Quando falamos em capitalismo, de onde se originou? Desde quando havia-se a compra de produtos à base de compras, tipo barganha, nos tempos, no mundo antigo, desde houve a preocupação. E principal também, até a própria igreja também serviu de base para expansão, para a criatividade do capitalismo. Em vez de um mundo socialista, no mundo com as vertentes socialistas, houve que uma implantação do capitalismo no mundo e que deslanchou a tal ponto em que estamos hoje. A imprescindibilidade da empresa privada para que a sociedade tenha acesso aos bens e serviços que dela dependa ou necessita. A busca no livre
no lucro como principal motivação dos empresários. Há também a necessidade jurídica de proteção dos investimentos privados, o reconhecimento da empresa do investimento privado como polo gerador de empregos, de riquezas para a sociedade. O mundo, ele gira em torno das empresas. E essas empresas, aonde elas estão presentes? Aonde há a maior presença marcante das empresas? Geralmente, as empresas estão localizadas em zonas urbanas, outras em zonas rurais. Entretanto, no artigo 170 da Constituição Federal, a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, e tem por fim o que assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observando os seguintes princípios: inciso 1, soberania nacional; 2, propriedade privada; 3, função social da propriedade; 4, livre concorrência; 5, defesa do consumidor; 6, defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação. 7, redução das desigualdades regionais e sociais. 8, busca de emprego, de pleno emprego. 9, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenha sua sede administrativa no país. O parágrafo único é assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. No Brasil, há uma diversidade, uma imensidade de órgãos públicos que tem por objeto a defesa da concorrência. Estamos falando principalmente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, chamado de CAD. O CAD é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Qual é a missão mais importante do CAD? A liberdade nos mercados, evitando que haja um domínio excessivo por parte de um ou outros. Os trabalhos. Semelhante também é feito por algumas agências reguladoras que também se ocupam da proteção do consumidor. A propriedade privada também está elencada pelos artigos 170 da Constituição. O princípio da preservação da empresa, por sua vez, é um dos alardeados pela doutrina. A difusão desse princípio levou a relevantes alterações legislativas. Basicamente, tal princípio se fundamentou na função social da empresa, considerando que há um interesse social em sua preservação, como na circulação de bens e produtos. Entretanto, as fontes do direito material, temos duas. Temos as fontes materiais e as fontes formais. As fontes materiais do direito empresarial, ou seja, os fatores que vão influenciar ou determinar a criação de normas jurídicas, são notadamente os fatores econômicos, como o ramo próprio das atividades organizadoras de circulação de bens e serviços. Nada mais natural do que imaginar que os fatores econômicos devem em muito influenciar a criação de normas de natureza empresarial. Entre as fontes formais, que são a forma pela qual as normas jurídicas se manifestam, os dispositivos legais aplicáveis ao direito empresarial estão previstos no Código Comercial, mas também, principalmente, no Código Civil de 2002. Entretanto, há outros tratamentos relevantes de tratados internacionais que tratam a matéria empresarial, como Convenção da União de Paris e acordos que foram formados no TRIPS, que orientam nossa lei de propriedade industrial. O uso e costumes mercantis dessas fontes têm especial importância em razão da origem histórica do direito empresarial. Doravante, nesse sentido,
segundo o doutrinador, que deriva dos seus escritos, Alberto Aschini, vai traduzir que o perfil subjetivo da empresa seria uma pessoa física ou jurídica, ou seja, o próprio nome empresário. Pensamos, a empresa seria uma pessoa física ou jurídica, ou seja, o próprio empresário. O perfil funcional, a empresa seria um particular, força em movimento, que é feita a atividade empresarial dirigida a um determinado escopo produtivo. O perfil objetivo, a empresa seria um conjunto de bens afetados ao exercício da atividade econômica desempenhada, ou seja, o estabelecimento empresarial. O perfil corporativo, a empresa seria uma comunidade laboral, uma instituição que reúne o empresário, seus auxiliares ou colaboradores, ou seja, um núcleo social organizado em função de um fim econômico comum. Doravante, nesse sentido, podemos entender que esta acepção só faz sentido no regime fascista em que vivia a Itália, na época de Aschini. Mas os três perfis subjetivos, funcional e objetivo, se daria respectivamente as três realidades distintas. Temos o empresário, a atividade empresarial e o estabelecimento empresarial. O empresário, a atividade empresarial e o estabelecimento empresarial. Entretanto, senhor, o Código Civil de 2002, a unificação do direito privado, adotou a moderna teoria da empresa. E nesse ponto de vista, podemos argumentar. Quero deixar claro que é muito comum que façamos o uso da palavra empresa, nos referindo ao estabelecimento empresarial. Mas apesar da própria legislação nacional causar essa confusão em diversas ocasiões do ponto de vista técnico, este poderia ser um uso até inadequado em diversas ocasiões. Mas vamos agora explicar de que forma clara reunir esse pensamento para chegarmos a uma análise concreta. Na realidade, a empresa é uma atividade. Vamos agora fazer um diagnóstico. O empresário, seja uma pessoa natural ou conjunto de pessoas. O Código Civil não define especificamente de forma clara o que é empresa. Por outro lado, podemos definir o que é empresa a partir do conceito de empresário. O Código Civil de 2002 considera-se empresário quem? Quem é o cara? Quem é o empresário? Você é empresário, exerce o quê? Profissionalmente a atividade econômica para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Podemos dizer, portanto, que o empresário é aquela pessoa que exerce empresa, atividades, decompondo aí o conceito no Código Civil. Quem é o empresário? Empresário é aquele que exerce com habitualidade, que vende os seus produtos com habitualidade. Empresário pode ser o ambulante, empresário pode ser o feirante, pode ser o vendedor de carro com habitualidade. Mas se eu disponho do meu carro, quero vender, já que eu não faço parte dessa linha de empresário, não sou empresário. Mas se vendo carro todos os dias, diariamente e periodicamente no seu cotidiano, você tem habitualidade como empresário. Entretanto, para sermos empresários profissionalmente, essa atividade econômica ela é organizada. Essa produção ou circulação de bens e serviços, ela vai circular nesse fluxograma em 360 graus. Só será empresário aquele que exerceu que atividades econômicas de forma profissional, fazendo dessa atividade sua profissão habitual. Quem não exerce atividade econômica de forma habitual, portanto, não é alcançado pelo regime jurídico. Alguns autores mencionam ainda a necessidade de atividades empresarial.
a ser composto pela sucessão contínua de ação, no sentido de realização do objeto e não apenas por alguns. O fato da atividade empresarial constituir em atividade econômica revela sua natureza, reobtém-se as riquezas apropriadas. Entretanto, por fim, a produção e circulação de bens significa que a empresa articula fatores de produção. Entretanto, empresário individual e sociedade empresária. Já aprendemos que a empresa é uma atividade econômica organizada e essa atividade, por fim, exerce tanto pela pessoa natural, também chamada como pessoa física, quanto pela pessoa jurídica. Nos dois casos estamos falando de empresário. Nos casos de pessoa física, temos o empresário individual, enquanto a pessoa jurídica é chamada de sociedade empresária. Entretanto, neste giro, como a sociedade empresária conta como personalidade jurídica e também goza de patrimônios próprios, distintos dos patrimônios dos sócios que a integram. O empresário individual, por sua vez, não goza dessa separação patrimonial, pois exerce o que é atividade empresarial diretamente. Nesse sentido, podemos compreender e distinguir entre empresário individual e sociedade empresária. O empresário individual é aquela pessoa física. Não há separação entre o patrimônio da pessoa e o da empresa. A pessoa física responde pessoalmente pelos direitos e obrigações. Já também a sociedade empresária responde, é o que ela é, pessoa jurídica, diferentemente das pessoas dos sócios. A sociedade conta participação, com patrimônio próprio, é diferente dos sócios. A pessoa jurídica responde pelos direitos e obrigações. A responsabilidade do sócio depende da modalidade da sociedade. Vai depender de cada modalidade da sociedade. Aqui vamos mencionar a Lei 12.441 de 2011. Por meio foi criado no Brasil a figura da empresa individual, chamado de EIRELI. Essa modalidade empresarial veio atender à demanda histórica. Entretanto, a capacidade do artigo 972. Quem pode exercer a atividade de empresário? Os que estiverem em pleno gozo de capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Existem empresários que estão impedidos de ser empresário. Em regra, a atividade empresarial pode ser exercida pessoalmente por quem for civilmente capaz. A capacidade civil, como normalmente considerada, está relacionada à capacidade de exercer. Entretanto, um menor, por exemplo, de 16 anos, não pode exercer a atividade empresária. Juízes não podem exercer a capacidade de empresário. Promotores não podem exercer a capacidade de empresário. Advogados não podem exercer a capacidade de empresário. Político pode exercer a capacidade de empresário. Senador, deputado pode exercer capacidade de empresário. Vamos agora deixar a coisa mais interessante e mais enxuta. Entretanto, o artigo 5º, a minoridade cessa aos 18 anos completos, quando a criança atinge o adolescente maioridade civil. Aos 18 anos, a minoridade cessa. Entretanto, no parágrafo único cessará para os menores a incapacidade pelo inciso 1, pela concessão dos pais ou um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvido o tutor se o menor tiver 16 anos completos. 2, pelo casamento. 3, pelo exercício de emprego público efetivo. 4, pela colação de grau em curso de ensino superior. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que em função deles o menor com 16 anos completo tenha economia própria. Então, aqui existe as exceções em que o menor compreendido aí
a menoridade que vai cessar aos 18, mas ele pode alcançar essa capacidade quando, pela concessão de alguns instrumentos de homologação judicial ou por sentença, se o menor tiver 16 anos completos. Quando ele casar, quando tiver emprego público efetivo ou colação de grau em ensino superior. Essas são algumas das exigências que ele pode ter essa capacidade civil. Há ainda a previsão legal de continuidade da atividade empresarial. Previamente, existe esse polo do absolutamente incapaz ou relativamente. Veja bem o Código Civil, o artigo 974. Poderá o incapaz, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz por seus pais ou pelo autor da herança. O incapaz, portanto, pode continuar empresa exercida por ele próprio quando era incapaz. Nos casos em que a incapacidade é o resultado de doença ou senilidade, por exemplo, por seus pais ou por autor de herança em qualquer desses casos. Porém, a continuidade da empresa depende de autorização judicial e o incapaz deverá ser representado ou assistido. Em razão dos riscos envolvidos, os bens do incapaz que já existam antes que ele assuma a continuidade da empresa ficam protegidos em relação aos seus resultados. Perceba que tanto os casos de impedimento e quanto a incapacidade não impede que essas pessoas figurem como sócio em sociedade empresária. O raciocínio aqui é simples. A sociedade é empresária e não o sócio. É necessário, porém, assegurar de que o incapaz não tenha poderes de administração. É o que esteja completamente integralizado. Embora sejam plenamente capazes, algumas pessoas não podem exercer atividade empresarial. E o caso do falido? O cara que faliu. Entretanto, caso seja necessário que houve condenação por crime alimentar, o falido fica impedido até quantos anos? 5 anos. Manda aí na caveira. 5 anos após a extinção da punibilidade ou reabilitação penal. Vejamos o que diz o dispositivo da Lei 11.101 de 2005, conhecido como Lei de Falência. O falido, no 102, fica inabilitado para exercer qualquer atividade empresarial, a partir da decretação da falência até a sentença que extingue suas obrigações, respeitando o disposto no parágrafo 1º do artigo 181. Findo, no parágrafo único, o período da inabilitação, o falido pode requerer ao juiz da falência que proceda à respectiva anotação em seu registro. São efeitos da condenação por crime previsto nesta lei, o inciso 1. A inabilitação para o exercício de atividades empresariais. 2. O impedimento para o exercício de cargo ou função em conselho de administração, diretoria ou gerência da sociedade sujeita a esta lei. 3. A possibilidade de gerir empresa por mandato ou por gestão de negócio. Os magistrados e membros do Ministério Público são impedidos de exercer atividade empresarial, nos termos da Constituição. Artigo 95, parágrafo único. Os juízes é vedado, inciso 1, exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério. 2. Receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação em processo. 3. Dedicar-se à atividade política e partidária. 4. Receber a qualquer título ou pretexto auxílio ou contribuições de pessoas físicas e entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei, inclusive pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Entretanto, senhores, no artigo 125, parágrafo 5º, leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos procuradores gerais, estabelecerão o que? Organizações, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observando relativamente aos seus membros. Inciso 1. As seguintes garantias. A.
vitalicidade. Após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo, senão por sentença judicial transitada em julgado. B. Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão de órgão colegiado competente e do Ministério Público pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurado ampla defesa. C. Irredutibilidade de subsídio, fixado na forma da lei. Entretanto, senhor, as seguintes redações no inciso 2, A. Receber qualquer título sobre qualquer pretexto, honorário, percentagem ou custos processuais. B. Exercer a advocacia. C. Participar de sociedade comercial. Os deputados e senadores não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresas que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada conforme a Constituição. O artigo 54. Os deputados e senadores não poderão, inciso 1, desde a expedição de diploma, A. Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade, economia mista ou empresa concessionária de serviço público, salvo quando o contrato obedecer cláusulas uniformes. Existe a exceção das cláusulas uniformes. B. Aceitar ou exercer cargo ou função em emprego remunerado, inclusive os de que sejam demissíveis ad nutum nas entidades constantes da linha anterior. 2. Desde a posse, A. Ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função remunerada. Entretanto, senhor, além disso, os servidores públicos da União são proibidos de exercer comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Somente essas 3. Poderá a exceção no caso da qualidade de acionista, cotista e comanditário. Entretanto, o artigo 117 da referida Lei 8.112, no inciso 10, participar de gerência ou administração da sociedade privada personificada ou não personificada. Exercer o que? O comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Não há proibição no ordenamento ao exercer de atividade empresarial por parte de analfabeto, que não sabe fazer o O na areia, mas obviamente ele pode ser representado por procurador alfabetizado que deve ter poderes constituídos para tais instrumentos. O artigo 973, a pessoa legalmente impedida de exercer atividade própria de empresários, se a exercer, responderá por obrigações contraídas. Aquele que, mesmo impedido de exercer atividade empresarial, responde pelas obrigações contraídas. Entretanto, os profissionais liberais e artistas. O critério material do artigo 966 considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica, organizada para a produção ou circulação de bens ou de serviços. Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício de profissão constituir elementos de empresa. Basicamente, estamos falando aqui do profissional liberal, o profissional intelectual de sociedade simples, de quem exerce a atividade rural e de sociedade cooperativa. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com a ajuda de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elementos da empresa. Aqui vimos um rol de pessoas que são impedidas de ser empresário. Aquele que é menor, desde que ele venha a ser emancipado naquelas situações previstas pela nossa legislação. São aqui os deputados, senadores, são impedidos
como membros do Ministério Público, juízes, de serem empresários. Entretanto, existe outra exclusividades aqui descritas que sobre a profissão intelectual. Vamos analisar. O profissional liberal ou artista será considerado empresário se o exercício da profissão constituir elementos de empresa. Estamos adiante de um posicionamento doutrinário cercados de controvérsias. Entretanto, nos traz como exemplo um médico que, ao realizar um diagnóstico ou uma cirurgia, desenvolve atividade intelectual e, portanto, não deveria ser considerado empresário? Por outro lado, se este mesmo médico incorpora a sua prestação à organização dos fatores de produção como capital, trabalho e equipamentos no hospital, sua prestação perde o caráter de pessoalidade, a ponto de que o hospital ou a pessoa física que se organiza seria considerado como empresária. As sociedades simples, também chamadas de sociedades uniprofissionais, são aquelas constituídas por profissionais intelectuais, cujo objeto é justamente a exploração de suas profissões. É o caso de uma sociedade de médicos para prestação de serviços médicos ou de uma sociedade de arquitetos para prestar serviços de arquitetura, e por essa unidade de propósito que eles são chamados de uniprofissionais, e não porque sejam constituídos por apenas uma pessoa. Olha, no Código Civil anterior, eram chamados de sociedades civis, juntamente para diferenciar das sociedades comerciais. No Código Civil de 2002, no artigo 982 diz: salvo as exceções, a empresas expressas considera-se empresária a sociedade que tem por objeto o exercício de atividade própria de empresário, sujeita ao registro. No artigo 967, e simples e as demais. O parágrafo único, independente do seu objeto, considera-se empresário a sociedade por ações e simples a cooperativa. O que define uma sociedade como simples ou empresário, portanto, é o seu objeto social, que nada é mais do que um conjunto das atividades às quais a sociedade se dedica. Essa regra, porém, tem duas exceções, que são justamente a sociedade por ações, que é sempre empresária, e a cooperativa, que é sempre sociedade simples. E, portanto, também vale ressaltar que advogados são empresários. Fatores de produção para o desempenho de sua atividade, segundo o artigo 5º do Código de Ética Profissional da Ordem dos Advogados do Brasil, o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Portanto, advogado não pode ser empresário. A constituição de sociedade de advogados, que é uma simples sociedade, obedece normas específicas. O artigo 5º, os advogados podem reunir-se em sociedades simples de prestação de serviço de advocacia. Constituir sociedade unipessoal de advocacia na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. E no parágrafo 1º, a sociedade de advogados e de sociedade unipessoal de advocacia adquire personalidade jurídica, com registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. A partir da Lei 13.247 de 2016, também é possível a criação de sociedade unipessoal de advocacia. É um instituto que obedece à mesma lógica básica da EIRELI, mas, obviamente, sem o elemento empresarial, contudo, com o objetivo de titular para o exercício da atividade, que vai possibilitar o advogado que atua sozinho também possa usufruir, de benefícios do regime simples nacional, regulado pela Lei Complementar 123 de 2006. Até então, apenas a sociedade de advogados poderiam ser enquadrados no simples, o que deixava muitos advogados de fora, simplesmente porque preferiam atuar sozinhos. Mais uma vez, chamo sua atenção às peculiaridades da sociedade simples de advogado, dos artigos 15 e 17 da Lei 8.906 de 1994. Entretanto, o artigo 16 não são admitidos
a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que apresentem forma ou característica de sociedade empresária, que adote denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular de sociedade unipessoal de advocacia, pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Entretanto, em primeiro lugar, devemos lembrar que a sociedade de advogados deve ter seus atos constitutivos registrados no Conselho Seccional da OAB, onde tiver sede a sociedade. Além disso, a sociedade não pode exercer a advocacia por conta própria, devendo a procuração ser outorgada a advogado específico mencionado a sociedade que ele faz parte. Um advogado não pode compor mais de uma sociedade de advogado, em outras palavras, aqui e outra situação, dentro da mesma base territorial. Não é possível estar em mais de uma sociedade ou fazer parte de uma sociedade e titularizar o que? Uma sociedade unipessoal ao mesmo tempo. Essas vedações, porém, estão restritas à sede ou filial que se encontra na área territorial do mesmo Conselho Seccional da OAB. Por fim, temos o artigo 16, segundo a qual não pode haver registro de sociedade de advogados que apresente formas ou características de sociedades empresárias, que adote denominação o que de fantasia, denominação social ou nome de fantasia, que realize atividades estranhas à advocacia ou que inclua como sócio ou titular pessoa não inscrita como advogado ou proibida de exercer a advocacia. O nome utilizado pela sociedade unipessoal de advocacia é necessariamente o nome do titular completo ou parcial, seguido a expressão sociedade individual de advocacia. Regulado pela Lei 8.906 de 94, que é chamado Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a sociedade de advogados sempre é sociedade simples e por isso não pode ter forma ou característica de empresa. Não pode ter denominação de fantasia. Não pode realizar atividades estranhas à advocacia. Os atos constitutivos registrados junto ao Conselho Seccional da OAB, procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados mencionados à sociedade. O advogado não pode integrar mais de uma sociedade unipessoal ou não na área do mesmo Conselho Seccional. Os sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar clientes de interesses opostos. Denominação da sociedade unipessoal, nome de titular completo ou parcial, sociedade individual de advocacia. Já em outro giro, em outro entendimento, também podemos identificar a atividade rural. O Código Civil também exclui do Conselho de Empresários os produtores rurais, não registros no registro público de empresas mercantis. O legislador, atento a essa diversidade territorial do país, ele teve alguma preocupação. É o que registra o 971. O empresário cuja atividade rural constitua sua principal profissão pode ser observada as formalidades que trata o artigo 968 e seus parágrafos requerem inscrição no registro público de empresas mercantis da respectiva sede, caso em que depois de inscrito ficará equiparado para todos os efeitos ao empresário sujeito ao registro. As cooperativas nunca será considerada empresária, independente de seu objeto. Isso ocorre basicamente porque a cooperativa não tem o intuito lucrativo, sendo constituída para prestar serviço aos associados. A atividade econômica desenvolvida pela cooperativa, portanto, visa o proveito comum dos cooperados. Se houver lucro, esse será dividido entre todos os cooperados. O produtor rural pode submeter-se ao regime jurídico empresarial, registrando-se no registro público de empresas mercantis. Mas a cooperativa nunca será considerada empresária, seja qual for seu objeto. O registro da empresa no artigo 967, obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis, respectivamente, antes do início de sua atividade. A finalidade do registro é dar garantia, publicidade, autenticidade, segurança e eficácia aos demais atos cadastrados aí, as empresas, aquelas que estejam
em funcionamento perfeito no país, tanto nacionais e estrangeiros, mantendo as informações pertinentes. O registro, podemos falar sobre esse efeito, é uma obrigação legal imposta como regra a todos os empresários. Entretanto, tem alguns cuidados. As exceções, além dos empresários, são também obrigados a se registrar nas juntas comerciais, ou chamados agentes auxiliares do comércio, profissionalmente, diretamente ligados ao meio empresarial. Exemplos: leiloeiros, tradutores públicos, administradores de armazéns gerais e responsáveis por armazéns portuários, normalmente conhecidos como trapicheiros. Percebe que a obrigação deve ser cumprida antes do início da atividade empresarial. Apesar de o Brasil ser comum que o empresário comece a negociar somente depois busque formalizar o seu negócio. Pois bem, devemos analisar que, embora o registro seja uma formalidade legal obrigatória e necessária, não se trata de requisitos para a caracterização da atividade. O empresário é obrigado a inscrever no registro público de empresas mercantis, mas a falta de inscrição não lhe retira a condição, a qualidade de empresário, ou seja, a sua submissão ao registro empresarial. O empresário irregular continua sendo empresário, mas perde uma série de privilégios decorrentes do regime jurídico empresarial, como a possibilidade de requerer falência de outro empresário ou de beneficiar da recuperação de empresa. A sociedade empresarial não registrada será considerada como sociedade comum, e os sócios responderão solidariamente e ilimitadamente pelas obrigações da sociedade. Há uma junta comercial em cada estado e no Distrito Federal. Esses órgãos estão tecnicamente subordinados ao antigo Departamento Nacional de Registros do Comércio, hoje chamado de Departamento de Registro Empresarial e Integração, mas fazem parte da administração pública estadual, com exceção à Junta Comercial do Distrito Federal, que é técnica e administrativa subordinada ao DREI. Os detalhes acerca da composição das juntas comerciais. Entretanto, o Código Civil, no artigo 967, sobre a atividade rural, a inscrição do empresário fazer-se mediante requerimento que contém o inciso 1, seu nome, nacionalidade, domicílio, estado civil, se casado, o regime de bens. 2. A firma com respectiva assinatura autográfica, que poderá ser substituída pela assinatura autenticada com certidão digital ou meios equivalentes que comprove a sua autenticidade. Entretanto, para fazer a sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, o empresário individual precisa preencher alguns requisitos. A inscrição será registrada em livro próprio. O empresário, no artigo 969, que institui recursal filial ou agência em lugar sujeito à jurisdição de outro registro público de empresas mercantis. Nesse, deverá também inscrever como prova de inscrição originária filial ao nome dado a uma sociedade empresária, que atua sobre a direção e administração de outra chamada matriz, mas também sua personalidade jurídica e seu patrimônio. A agência, por sua vez, é uma empresa especializada em prestação de serviços que atua como intermediária no negócio. Por fim, a sucursal é o ponto do negócio acessório, responsável por tratar dos negócios naquela localidade e administrativamente subordinado ao ponto principal. Cabe mencionar o domicílio do empresário, que é definido por seus atos constitutivos por ocasião do registro na junta comercial. Por outro lado, vale também saber que a súmula 367 do STF, Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, ou Batman, determina que a pessoa jurídica de direito privado pode ser demandada no domicílio da agência ou estabelecimento em que se praticou. Se uma empresa com sede em São Paulo e filial em Pernambuco é acionada judicialmente por um cliente, nada mais natural do que esse cliente vai buscar o Poder Judiciário no local onde se deu o negócio objeto da controvérsia. Não é mesmo? Não seria razoável imaginar que ele seria obrigado a deslocar-se até São Paulo para mover a ação judicial na sede da empresa. Entretanto, a Lei 8.934, de 94,
No artigo 1º, o registro público de empresas mercantis e atividades afins, subordinado às normas gerais prescritas nesta lei, será exercido em todo o território nacional de forma sistêmica por órgãos federais e estaduais, com todas as finalidades de garantia, publicidade, cadastrar essas empresas. No artigo 3º, os serviços de registro público de empresas mercantis e atividades fins serão exercidos em todo o território nacional. Entretanto, o Departamento de Registro Empresarial e Integração, DREI, que integra a estrutura da Secretaria das Micro e Pequenas Empresas. Entretanto, por outro lado, o STJ vem alterando um pouco o posicionamento, passando a entender que a Justiça Federal é competente para julgar esses processos somente em caso em que a discussão diz respeito à lisura do ato praticado pela Junta ou nos casos de mandado de segurança impetrado contra ato de seus presidentes. O artigo 32, o registro compreende o inciso 1, a matrícula, 2, o arquivamento. Entretanto, senhor, de acordo com o artigo 32, as juntas comerciais praticam 3 atos do registro. A matrícula se refere a alguns profissionais específicos, como auxiliares de comércio e como caso de leiloeiros, tradutores públicos e intérpretes, trapicheiros e administradores de armazéns gerais. Nesse caso, de forma geral, podemos dizer que a junta funciona de forma muito semelhante a um órgão regulador da profissão. O arquivamento diz aos atos constitutivos da sociedade empresária, da EIRELI, ou do empresário individual. Você deve ter percebido que a linha A estranheza menciona que o arquivamento dos atos constitutivos das cooperativas, a previsão desses atos constitutivos, podemos dar autenticação, por sua vez, mediante instrumentos de escrituração em livros contábeis do empresário, livros empresariais e dos agentes auxiliares. Temos os atos de registro, temos a matrícula, o arquivamento e a autenticação. Entretanto, na condição de órgão público de registro, as juntas comerciais têm justamente a função de tornar público os dados relativos aos empresários e sociedade empresária. O 1152 cabe ao incumbido registrar, verificar a regularidade das publicações determinadas em lei. A escrituração contábil, no artigo 1179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema de contabilidade mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com os documentos respectivos, e levantar anualmente o balanço patrimonial e do resultado econômico. E serve esse balanço patrimonial aí como meios de prova aí no livro registrado da empresa. Entretanto, os livros empresariais podem ter eficácia probatória. Em outras palavras, eles podem ser usados em processos judiciais, como força de ônus da prova. O artigo 417, os livros empresariais provam contra o seu autor, sendo lícito ao empresário, todavia, demonstrar para todos os meios permitidos em direito que o lançamento não corresponde à verdade dos fatos. O 418, os livros empresariais que preenchem os requisitos exigidos por lei provam a favor de seu autor no litígio entre empresário. Contra o empresário, o livro comercial faz prova, mesmo que não esteja corretamente escriturado. Por outro lado, para fazer prova a favor do empresário, exige a escrituração correta. Deve obedecer o 1183 do Código Civil, segundo a qual a escrituração será feita em idioma, moeda, correntes nacionais, em forma contábil, por ordem cronológica de dia, mês e ano, sem intervalos em branco, nem entrelinhas, borrões, rasuras, emendas ou transporte para as margens. Entretanto, como o desdobramento da lei, a redação do 970 foi infeliz, pois instituiu a expressão pequeno empresário. Considera-se o artigo 68, também considera pequeno empresário para efeitos de aplicação
o artigo 170 e 1179. Entretanto, senhor, ressalvados aqui, o dispositivo do sigilo faz uma ressalva aos casos previstos e também sobre o sigilo empresarial, como também no sistema tributário existe essa possibilidade também do sigilo, para não liberar para qualquer pessoa. Está sujeito à fiscalização tributária, de acordo com a súmula 439 do STF, a fiscalização tributária ou previdenciária, quaisquer livros comerciais, limitando os exames aos pontos objetos da investigação. Então, os livros empresariais também podem ser quebrados por ordem judicial, que pode determinar a exibição total ou parcial dos livros. Cada uma das hipóteses tem tratamentos legais diferentes, conforme podemos compreender do exame dos dispositivos do novo Código de Processo Civil. O juiz, no artigo 420, pode ordenar o requerimento da parte a exibição integral dos livros empresariais e dos documentos. A exibição integral, portanto, somente é possível nos casos específicos, previstos em lei, somente é requerimento da parte. Importante mencionar também que há uma regra específica acerca da exibição integral de livros de sociedade anônima, que pode ser determinado pela autoridade judiciária mediante requerimento de acionista, que representam pelo menos 5% do capital social, em caso de violação do estatuto ou lei, ou suspeita de graves irregularidades praticada por órgãos da campanha. Entretanto, a exibição parcial dos livros, por sua vez, pode ser determinada a pedido ou mesmo de ofício pelo juiz em qualquer processo. Entretanto, depois de percorrermos esta análise, é de fundamental objetivo ao todo rigor, à altura da lei, que aqui no direito empresarial podemos destacar quem é que pode ser empresário. Aquele que habitualmente, com regularidade, pratica o exercício de empresário, que exerce, que vende diariamente e periodicamente os seus produtos, pode ser considerado empresário, mesmo que não seja registrado. É o famoso aquele que age clandestinamente ou que não há uma formalidade. Entretanto, e vemos aqui as pessoas que são impedidas de serem empresários. Então, existem pessoas, tanto do poder executivo, legislativo e judiciário, não pode ser empresário, como também alguns políticos. Aqui é uma mini pílula do direito. Um A de abraço, um F de fortalecimento. Bem-vindos à minha casa. Se inscreva no canal, fortalece.